Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. E a gente vai aqui com mais uma edição aqui da nossa versão Pocket, já dentro da nossa cobertura da Copa do Mundo de 2026. E hoje a gente vai inaugurando esse formato aqui, onde a proposta é acompanhar os jogadores da seleção brasileira em sua reta final de preparação para o Mundial, mais especificamente em suas participações pelos clubes de origem, tá? Então, aqui, Fred, a gente vai poder fazer um acompanhamento de rotina dessa reta final da preparação dos poucos jogos oficiais que Ancelotti vai ter pela frente até o início do Mundial, companheiro. Celso, um ciclo de Copa do Mundo, ele leva 4 anos, né? E dentro desses 4 anos você tem, obviamente, 4 temporadas. E a gente entrou na temporada da Copa do Mundo. Dentro do calendário do futebol europeu que rege o futebol mundial, entramos na temporada de definição da Copa do Mundo, seja pelas disputas das últimas vagas, seja pelo sorteio agendado para o dia 5 de dezembro, e também pelo futebol de clubes, que é o futebol que forma, que constrói as seleções. Então, Celso, para que a gente faça um acompanhamento mais próximo, para que a gente possa deixar o nosso público com uma espécie de um resumo semanal para entender o que está acontecendo com os principais jogadores brasileiros pelo mundo, fundamentalmente na Europa, mas pelo mundo. Porque é muito comum, Celso, aquela sensação de que o treinador da seleção convoca um jogador e você simplesmente não tem mais esse jogador no radar. De tanto tempo que ele saiu do Brasil, de você não E conseguir do pouco acompanhar. tempo que ele ficou também atuando no país, para você ter alguma familiaridade Exatamente, com ele, né? exatamente. Então são vários jogadores que a gente não tem nem tantas referências nacionais. E se a gente não fizer um acompanhamento de perto, a gente perde referências dele até mesmo no seu dia a dia. Porque muitos não são titulares, muitos jogam alguns minutos. Então, nossa proposta aqui, Celso, é, primeiro, nos debruçarmos mais sobre isso, para que a gente tenha uma aproximação maior e um conhecimento maior, e a partir daí que a gente possa multiplicar ou dividir, tanto faz, você escolhe de que forma você encara isso. A gente pode multiplicar o que a gente vai acompanhando, conhecendo e as nossas impressões, e ao mesmo tempo dividir, né? Compartilhar com todo mundo. Essa é a essência, Celso, tá? Acompanhar, trazer, identificar quem foi destaque, quem preocupa, quem deixou de jogar, para que quando venha uma convocação, a gente já tenha uma base, né? Para que quando a gente veja os jogos, a gente entenda melhor o que está acontecendo com cada um. A gente está se forçando, tá? A gente está se obrigando a ficar mais próximo desse cenário, já que, repito, a gente abre uma temporada que culmina com a Copa do Mundo de 2026. Além do que, a gente também entende, né, que o momento que o jogador está vivendo, ele tende a ter um reflexo direto, né, na performance dele na seleção, né? Claro que a gente vai ter as exceções elas sempre chamam a atenção, né? Como é o caso de Vinícius Júnior, né? Que nas suas melhores temporadas ali pelo Real Madrid, que não é o caso da última, né? Ele chegou a ser questionado, né? Porque tinha um jogador no determinado patamar atuando pelo Real Madrid e outro num patamar bem abaixo com a camisa da seleção brasileira. Mas a gente sabe que a tendência é de que um jogador que vive um bom momento em seu clube, ele consiga repetir, né, esse bom momento também na seleção. E por isso que a gente entende que é importante observar também, acompanhar como
principais candidatos a serem os representantes do Brasil na Copa do Mundo, eles vão chegar para o Mundial, né? Em que estágio ali, em que ritmo, né? Com que poder de decisão a gente pode imaginar contar para a seleção durante a Copa do Mundo, né? E aí, Celso, existem alguns comentários que a gente faz ao longo das nossas coberturas, que alguns eu considero que se tornam balizadores, pelo menos para nós mesmos, assim, ou no caso, para mim mesmo. Eu fiz um comentário. Nós três estávamos naquele pós-jogo em que o Brasil caiu na Copa América para o Uruguai. É aquele jogo em que o Brasil teve um homem a mais, dificuldade enorme de criar, acaba sendo eliminado nos pênaltis, aquela rodinha que Dorival ficou de fora, aquele jogo, né, que todo mundo lembra. E ali era um tom muito pesado que a gente fez o programa, pouquíssimas perspectivas, né, de ter uma seleção competitiva na Copa do Mundo. Faltavam 2 anos. Agora falta menos de 1 ano. E eu lembro, Celso, que ali eu fiz um comentário e eu me apoio nesse meu comentário ainda, que existe uma chance do Brasil ser mais competitivo. Se basicamente esses mesmos jogadores que aí estão tiverem um grau de maturação nos próximos 2 anos, acelerarem a ponto de se tornarem referências nos seus clubes, Perfeito. Definidores de jogos nos seus clubes, para que a partir daí eles possam também ser na seleção brasileira. A gente citou Rafinha como exemplo de um jogador que fez esse... Foi eu diria que Rafinha é o único a cruzar essa linha aí, né? Nos últimos programas a gente tem batido nessa tecla. Daquela Copa América para cá, Rafinha é o que seguiu esse caminho. Isso. Tá? Será que esse caminho numa escala até alta, né? Um cara que chegou a ser cotado para a bola de ouro, assim, não foi só seguir o caminho, foi realmente despontar bastante nessa temporada e já numa temporada de reta final de ciclo. Né? E aí aqui, a partir de hoje, Celso, nesse programa, a gente vai ver outros que podem ter uma esperança, tá? Disso acontecer. Ponto de partida para a gente nesse programa é levantar a última lista de convocação, que na verdade é a única lista de Ancelotti, tá? Isso. Por que jogo trazer com Equador e Paraguai, né? O empate 0-0 com o Equador e a vitória sobre o Paraguai. Perfeito, Celso. Por que essa lista? Porque vocês vão ver aqui ao longo do programa que a gente vai acompanhar, trazer gráficos desses jogadores. Então, a gente não pode inicialmente definir aqui quem a gente considera selecionável ou não. Óbvio que a gente tem. Óbvio que a gente tem alguns que a gente sabe que não estão nessa lista e são considerados, como o Rodrigo, que estava machucado. Caso de Neymar. Exatamente, o caso de Neymar aqui no futebol brasileiro. Mas Rodrigo talvez seja o mais emblemático. Né? Sim. Que, é um jogador que obviamente estará nas próximas convocações. Tem a questão aí de definir seu espaço no Real Madrid, seu mercado, mas é um exemplo. Então é claro que a gente vai acompanhar. Porém, o nosso ponto de partida é esse, tá, Celso? Nosso ponto de partida é a convocação de Ancelotti para esses 2 jogos, né, que você citou, né, o empate com o Equador fora de casa e a vitória sobre o Paraguai, tá, no Brasil. E aí, Celso? Então, Fred, rapidamente pela lista, só para a gente fixar aí: Alisson, Bento e Hugo, Alexandre, Danilo, Léo Ortiz, Lucas Beraldo, Marquinhos, Wanderson, Wesley, Alexandro, Carlos Augusto, Andrés Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson, Gerson, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Aí, Celso, a gente tem jogadores que estão em negociação, tá? Andrei Santos pode deixar o Chelsea, mas foi utilizado nesse final de semana, mesmo em negociações, e Antony sequer foi relacionado para o jogo pelo Manchester United, tá? Então, são 2 jogadores aí que devem mudar de clubes, mas em situação diferente. Antony tem uma rejeição absurda no United. Absurda. Isso. No Chelsea, Andrei Santos foi aproveitado, tá? Jogou,
de reserva, Entrou, né? mas jogou, né? E fez aí a sua parte. É um jogador mais valorizado pelo clube. E eu vou avançar para o próximo slide, porque o próximo slide vai nortear o que aconteceu nesse primeiro final de semana, tá? O que vai Dessa estar convocação, sendo analisado aqui nesse nosso primeiro giro, né? exatamente. Então, nesse final de semana, 13 jogadores dessa última convocação de Ancelotti entraram em campo, tá? Pisaram no gramado. 10 foram titulares, já começaram jogando. 3 entraram como reservas, tá? O caso de Estevão, por exemplo, que fez sua estreia no Chelsea, entrou ao longo da partida. 2 ficaram no banco, não foram acionados. Caso de Marquinhos, que é titular absoluto do PSG, mas jogou Supercopa nessa rodada, não foi acionado. E um não foi relacionado, que a gente já falou, que foi Antony, tá? Aí quem não tá aqui nessa lista? Os jogadores do Real Madrid. Porque o jogador do Real Madrid, o Real Madrid fechou a primeira rodada na terça-feira, final da tarde, a gente está gravando e disponibilizando esse programa antes, tá? Então a gente vai sempre tentar disponibilizar esse programa entre a segunda e a terça de manhã. Se acontecer de um jogador jogar na terça à tarde, não tem problema, a gente traz análise na próxima semana. Não é um raio-x aqui que precisa de vamos esperar todo mundo jogar precisamente. Não é isso, até porque Vini Júnior é um cara que a gente já conhece muito bem, não tem, nesse caso aqui, uma pressão tão grande de análise. 8 jogadores desses 13 entraram em campo na Premier League, 3 no Campeonato Francês, 1 no Campeonato Espanhol e 1 no Campeonato Russo. Tá? Detalhe, o Campeonato Italiano começa no próximo final de semana. Então a gente tem aí 2 jogadores, por exemplo, da última convocação de Ancelotti, que jogam na Itália, tá? Ederson no Atalanta e Carlos Augusto na Inter. Esses jogadores entram em campo, tá? No próximo fim de semana, e aí a temporada vai caminhando, tá, Celso? Então esse é o mapa do que aconteceu. E aí, eu acho que a gente já pode apresentar, existiu claramente um grande destaque. E esse grande destaque é um jogador que, na baixa, foi resgatado por Ancelotti. Vinha numa temporada muito fraca e Ancelotti já o trouxe na convocação passada. E a Eis gente que. já havia, inclusive, Fred, meio que perdido as esperanças, né? Meio que Não, eu desistido. não considerava mais Richarlison uma opção. Eu Eu acho diria, cedo Fred. ainda para mudar esse pensamento, viu? Não, o que Mas eu não é nem digo. que eu mudei, é que o treinador que mudou, né? Ao Não, convocá-lo. tô Né? falando, sim, mas tô falando da opinião da gente, não tô falando do que Ancelotti Sim, acha, sim, não. sim. Não, mas Porque eu tô na dizendo hora que assim, Cássio, Ancelotti porque já trouxe. eu imaginava que ele nem seria lembrado mais. Então, quando o Ancelotti trouxe, já assim, ele já trouxe como aposta. Tipo, não tinha nenhum indício ali na hora que Richarlison foi. E eu acho Ele, também que ele, pelas apresentações dele com o Ancelotti, pelo que ele mostrou, né, também não era nada que nada. garantisse ele para a próxima Nada. convocação. No Então, assim, entanto, então o mestre, o que eu quero resgate dizer é de o seguinte, Richarlison só na para super. concluir esse raciocínio, mestre, eu só acho assim que esse caso de Richarlison é o caso que ele não é igual ao de Neymar, que é um Neymar hipotético, que você sabe que se ele chegar perto daquilo ali, já é suficiente para que se justifique trazer Neymar, né, como vocês, inclusive, já analisaram. No entanto, o Richarlison é aquele jogador que ele já conseguiu mostrar futebol num alto nível, certo? É um jogador que ele já tem um currículo no qual a gente pode se apoiar. E por mais que ele venha de temporadas muito ruins, inclusive passando por problemas de ordem emocional, psicológica, né? Chegou a compartilhar publicamente o seu enfrentamento aí do seu sofrimento psíquico mesmo. E por isso, ou também por isso, né,
entrou aí num momento, numa fase tão ruim, que nos fez basicamente descartar a possibilidade de contar com ele e nos mantém, como o Cássio está fazendo questão de destacar aqui, nos mantém relutantes em relação à possibilidade de contar com ele de fato. Mas eu acho também que o que ele mostrou nesse fim de semana que a gente vai analisar é que, se aqui der liga, já é uma alternativa a mais, sabe? Por isso que eu falei, ele não dá para ser comparado exatamente com o Neymar, mas acho que ele está na mesma casinha, por já ter mostrado ali um potencial em alto nível, né? Por ser um jogador que conhece bem esse grupo da seleção brasileira, um cara que é bom de grupo, faz bem também para o elenco, e que se ele conseguir mostrando um bom futebol, não vejo por que não considerar ele para disputa. Assim, eu não vejo muito por esse lado, não. Eu acho que a casinha, que você ter colocado a diferença, eu não acho que não é a mesma casinha. O talento de Richarlison não faz ele ter uma vaga na seleção brasileira se ele tiver uma sequência de jogos, mesmo sem mostrar muita coisa. Neymar, se ele tiver uma sequência de jogos, você pode apostar, mesmo que ele não mostre muita coisa, porque aquele talento está ali e pode ser uma arma da seleção. Lembrando uma coisa até que é importante destacar, são 16 nomes que podem ser convocados para a Copa do Mundo. Assim, a gente até falou na live, mas trazer esse número... 26. Desculpa, 26. Falei uma coisa, pensei uma coisa e falei outra. São 26 jogadores, ou seja, um time titular, um time em reserva e mais 4 reservas, incluindo um terceiro goleiro. Então você pode ter situação, você pode ter até um special team, se fosse a NFL, né? Assim, além do time reserva, ter lá mais 3 caras com características, um cara de bola parada, um cara do drible. E eu, sendo o treinador, pensaria um pouco nisso. Então, em último caso, eu nem acho que vai ser o último caso, tá? De repente vai. Mas em último caso, o Neymar é no mínimo isso. É no mínimo um special team. E eu não acho que Richarlison ele disputa esse lugar. Eu acho que Richarlison, na seleção, ele precisa ser um jogador com ritmo de jogo, um jogador para disputa, ele convocado por estar brigando por vaga no time titular, ou tá no mínimo ser um reserva imediato. As boas apresentações desse fim de semana. É isso que mas eu acho que então, mas assim, a apresentação boa no fim de semana, como a gente vai ver, esse é só o primeiro programa, a gente vai ver daqui para frente. Todo jogador, assim, muitos jogadores vão ter esse um bom fim de semana. Então, por isso que assim, eu acho cedo ainda para pegar um bom fim de semana de Richarlison, depois de tantos fins de semana sem produção. Para ser justo, ele teve uma boa participação na Supercopa, onde o Tottenham quase foi campeão, venceu por 2-0 até os 40 do segundo tempo, aí cedeu o empate para o PSG e perdeu nos pênaltis. E nesse jogo contra o Burnley, na primeira rodada da Premier League, ele fez os 2 primeiros gols do time, que venceu por 3-0. 2 golaços, um absurdo, né? Mas lembrou até da Copa do Mundo, inclusive. Né? Lembrou muito. Agora, a gente vai ver outros nomes fazerem isso, inclusive na Premier League. Eu só não vou pegar fazendo esse nível de apresentação, pelo amor de Deus, pô. Mas aí é um jogo só. Mas é justamente, mas não pode ser um jogo só. Eu acho que não pode ser um jogo só. Não pode ser um jogo só. Então, eu acho que no caso de Richarlison pode ser, é um vislumbre de uma volta. Por exemplo, é isso. É assim que eu tô tratando também. É porque eu vejo essa atuação, a seleção, ainda que na prática não seja, porque ele foi chamado por Ancelotti antes de ter uma atuação como essa, já foi chamado, mas dentro de um critério de você ter uma boa atuação e isso condicionar a sua ida à seleção brasileira, eu acho que ele, em tese, era para ter um caminho mais longo ainda. Porque mesmo testado na seleção brasileira, Richarlison não foi tão bem na seleção brasileira. Ele tem um golaço na Copa do Mundo, mas acabou ficando naquilo, tá? Assim, no fim das contas, assim, a figura do camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo... Nunca foi ocupada por ele. Nunca foi. Como é que é? Nunca foi ocupado assim, de forma inquestionável. Nunca foi, assim, veja só. Ele nunca foi um cara com tanto prestígio assim para ser o camisa 9 da seleção brasileira, e ainda que tenha feito um golaço na Copa de 22, eu acho que ele não teve uma grande Copa, longe disso. De lá para cá, o ciclo foi muito ruim, por N fatores, como o Celso falou, até fatores pessoais, inclusive, não só na parte técnica do campo.
Então, se é para retomar, que pelo menos ele está retomando nesse último ano, isso pode ser importante. Só que eu acho que essa atuação como ele teve, teria que ter uma regularidade nisso aí. De forma muito pontual, eu acho que o Brasil deveria, por exemplo, dar oportunidade para Matheus Cunha, por exemplo. Que muito menos cartaz, mas parece entregar muito mais em relação. A gente vai chegar nos outros atacantes, né? Mas tá só frente, passando, na minha opinião, né? Só passando aqui para finalizar aqui sobre Richarlison e essa primeira atuação, como o Cássio falou, né? Já tem uma boa atuação ali na decisão da Supercopa contra o Paris Saint-Germain. Ele jogou 71 minutos, fez 2 gols, né? 23 toques, 5 finalizações, 3 no alvo, tá? E aí, quando a gente pega os números dele na temporada 2024, 2025, a gente vê o buraco que ele tava. Foram 26 jogos, 5 gols, pô. Tá? 26 jogos e 5 gols apenas. Tá? E nesses 26 jogos a gente ainda conta os 2 que Ancelotti convocou, Equador e Paraguai. Né? Pelo Tottenham foram 24 partidas na temporada passada. Então, Richarlison foi o grande nome do Brasil, né, dos jogadores brasileiros na Europa. Primeiro giro, primeira rodada dos campeonatos nacionais, das ligas nacionais, Richarlison foi o principal jogador. Aqui a gente acompanha os outros atacantes convocados por Ancelotti. E Cássio já destaca Matheus Cunha, acho que a gente pode falar aqui sobre Matheus Cunha, que saiu do Wolverhampton para o Manchester United, chegou, virou titular, já larga como titular, o time perdeu para o Arsenal, mas ele foi elogiadíssimo. A imprensa inglesa, Cássio, reconheceu que a derrota não passou por ele, que ele foi um cara bem útil dentro de campo. Um jogo dos maiores, do Big Six lá, né? Um jogo dos maiores, United contra Arsenal. Eu falei há pouco, citando o exemplo do Matheus Cunha, mas só queria deixar registrado que eu também acho que Matheus Cunha também não é assim. Na verdade, fala tanto da safra, né? Assim, essa posição do Brasil, ela está na atualidade muito abaixo do que a gente viu em umas 10 Copas, assim, em sequência, assim. Mesmo os caras jogando na principal liga do mundo e tal, mas assim, na prática, na ótica da seleção brasileira, ainda está... E é uma das grandes interrogações, né, maestro, que a gente tem a responder para essa reta final, né? Assim... Aí, por exemplo, tem João Pedro, que a gente tá vendo no canto ali. Um cara muito jovem, fez uma Copa do Mundo de Clubes entrando na reta final e, assim, mostrando um poder de fogo absurdo. Aquilo ali eu achei mais animador do que os 2 gols de Richarlison, por exemplo. Assim, então eu fico muito mais na expectativa de repente, João Pedro despontar e ser um cara para essa função. Só acho, ao mesmo tempo, pensar no ciclo de Copa do Mundo e o atacante ser uma revelação do último ano mostra que o tanto da dificuldade que o Brasil vem tendo aí para fechar esse ataque, né? Porque eu geralmente acho que o cara é dono da posição e pronto, meu irmão. Assim, entrega nos jogos. E eu acho que essa dificuldade é o que faz com que o debate sobre Richarlison exista. E exista para além de fez 2 gols, vamos debatê-lo. Não, existe a ponto de Ancelotti chegar e dizer, convoca Richarlison. Porque ele foi olhar para os outros centroavantes e se depara com Matheus Cunha, que era de um time do último quadrante ali da Premier League, e que agora vai ter uma temporada de Manchester United, que é uma enorme camisa, mas não frequenta hoje a primeira prateleira de Champions, né, do futebol europeu. Então você tem Matheus Cunha, mas que, por exemplo, como o Cássio citou, eu acho que é um atacante de ótimas características, eu gosto do Matheus Cunha. E ele talvez agora, nessa convocação, comece a trazer João Pedro, que ninguém considerava muito até o Mundial de Clubes. E agora vira titular do Chelsea, tem esse ponto. Porque se não são esses 2, a gente já vai para Pedro. A gente já vai para Pedro. É uma das grandes na última Copa.
E entregou o gol, né? Eu considero ele o culpado. Aí você tem. Gol da Croácia, né? Exatamente. Aí você fica patinando um pouco, né? Em relação a esses jogadores, né? Você tem Igor Jesus, tá? Você tem Igor Jesus, que fez também sua estreia nesse final de semana. Pode ser considerado? Pode ser, tá? Mas precisa de um ano também muito bom, né? Um jogador que não estava ali diretamente na mira, né? Igor Jesus que está no Nottingham Forest, né? Muito bem. E aí, nessa página, a gente vê também o nome de Rafinha, né? É outro jogador que a gente já mencionou e que é o principal exemplo, né, dessa esperança que a gente alimenta de que a seleção possa ser mais competitiva, né? Esse jogador que, de fato, efetivamente, subiu de prateleira, né, do que ele vinha mostrando nas últimas temporadas e para o que ele mostrou na temporada passada, né? Ele E já deixou dele, viu? Já fez o já deixou golzinho. dele, Já exatamente. fez o golzinho, né? Só foram Exatamente. apenas 3 gols, né? Dos convocados. 2 de Richarlison no jogo contra o Burnley e no Campeonato Espanhol, E o de Rafinha Rafinha. abriu, né? A vitória sobre o Mallorca. Pois é. Outro jogador que me chama atenção aqui também, né? E é um desses que você tem mais esperança do que razão mesmo para acreditar que ele possa cruzar essa fronteira. Estou falando de Estevão. Não sei como é que você enxerga, mestre. Se você acha que Estevão tem tempo suficiente para eventualmente cruzar essa fronteira e virar um dos jogadores nos quais a gente pode depositar mais confiança para a Copa do Mundo pelo que vai mostrar nessa reta final de preparação. Eu gosto muito do futebol de Estevão. Essa ida para o Chelsea, ele vai sendo um jogador extremamente ativo no futebol brasileiro, obviamente vai ser testado lá. Fez até gol lá na pré-temporada inglesa. Tende a ser utilizado, até pelo elenco do Chelsea, tende a ser utilizado né, em alguns jogos da Premier, Copa da Liga Inglesa, FA Cup, enfim. E é um jogador que me parece ter muito mais vaga do que os que a gente estava debatendo até aqui. Até pelo local onde ele joga ali, pelo talento que ele tem e pela forma como ele vem conseguindo render mesmo nesses grandes jogos, como foi contra o Palmeiras diante do próprio Chelsea, né? E agora nesse campeonato inglês. Tem jogadores com esse perfil mais jovem na seleção, eu acho, é absolutamente natural, e eu acho que uma dessas vagas, não tendo qualquer lesão grave, enfim, eu acho que tende a ser algo natural, Celso, a permanência. Agora, falta uma atuação mais incisiva dessa na seleção brasileira. Mas se a gente teve tanta paciência com tantos outros jogadores, não vai ser agora com um cara que acabou de fazer 18 anos que isso não vai acontecer. Muito bem. E me incomoda muito o calendário e o espaço, né? Você só vai ter um ou outro amistoso. É muita dificuldade de formação desse ataque. E por isso que cabe falar de um Neymar a 30%, por isso cabe Richarlison. Especular uma melhora de Richarlison, né? Porque é difícil, tá? Você depende desses que estão aí na tela, fora esses. Tá? A gente teria. Dificilmente vai jogar. Aí, como eu falei, Igor Jesus, a gente já citou aqui no Nottingham Forest. Reserva, começando atrás, ou seja, demora a virar titular, demora a voltar a entrar num alvo mais direto aí de convocação. Enfim, situação muito difícil, né? De centroavante. Nos homens de lado, a gente já tem uma segurança maior por conta de Rafinha e Vini Júnior, né? Que dão aí um lastro início, de razão, né? Para alimentar a esperança com mais respaldo, né? Exatamente, Celso. Saindo dos atacantes e indo para os meias, tá?
a gente teve Andreas Pereira, reserva do Fulham, no empate contra o Brighton. E nesse jogo, vale até destacar que um brasileiro fez gol. Não acho que é um selecionável, Rodrigo Muniz, mas a gente estava debatendo agora sobre centroavante. Tá? Não acho que seja selecionável. Sinceramente, eu estou registrando aqui mais por ter feito o gol. Entrou no finalzinho. No radar, né? A gente estava procurando um ponto, apareceu outro, aí entrou aqui. Veja, entrou no finalzinho, fez o gol, mas está para ser negociado. Não acho que também que é um jogador que vai despontar em um ano para entrar no radar, não. Tá? Mas fez um gol nesse jogo, no empate do Fulham, no finalzinho do jogo. Aí tem Andrei Santos, né, que a gente até tinha falado, foi acionado aos 36. Desculpa, foi acionado nos últimos 36 minutos do Chelsea, né, no empate contra o Crystal Palace. Bruno Guimarães, titular absoluto do Newcastle. E aí, no jogo do Newcastle, cabe a gente lembrar de Joelinton, né? Segue titular absoluto lá, né? Jogou 83 minutos. Casemiro, que junto com o Richarlison foi um dos resgatados por Ancelotti, tá? Titular do United. Ederson ainda não jogou, né? Pelo Atalanta. E Gerson, que aí eu até faço um destaque sobre Gerson, o campeonato russo já está rolando há mais tempo. Então, Gerson chegou titular, já tem 337 minutos, tá? Já tem 5 jogos. A transição dele do Flamengo para o Zenit foi imediata. Assim, não teve, vou passar algum tempo sem jogar. Não, ele continua em plena forma física, que eu acho que ajuda ele a ser mantido na lista, tá? Eu acho que ajuda. Ele sai do radar, porque, queira ou não, o Flamengo dá uma vitrine melhor, vai lá para o futebol russo, tá? Mas tá jogando, né? Europeu, mas pode dizer também que ele tá no futebol asiático, né? Tá certo nos dois casos. Às vezes, quando naquele quadro anterior que tinha um mapa, né? Que a gente procura um mapa, eu percebi que alguns mapas disponíveis no Canva, por exemplo, que a gente usa aqui, não tem a Rússia, pô. A turma tira a Rússia. Você digita mapa da Europa e a turma entrega sem a Rússia. Maior parte do território é na Ásia, mas a maior parte da população está no lado europeu. É isso. Então, os meias foram esses, tá, Celso? Volantes e meias que entraram em campo. Eu vou destacar ainda, só para acrescentar o que você analisou, os nomes que você trouxe aqui, que Bruno Guimarães ele fez uma boa apresentação, né, para Ancelotti, deixou uma boa impressão em Ancelotti pelo que mostrou, né, no giro contra Equador e Paraguai. É um jogador que ele tem características interessantes, né, que ele agora nesse giro conseguiu mostrar a melhor face que ele já havia mostrado antes atuando pelo Newcastle, né? Então, acho que vale destacar aqui que, diferentemente de Joelinton, né, que acho que foi mais para o fim da fila, a gente vai manter ele no radar, nesse caso, principalmente por conta por ele ser companheiro ali de meio de campo do próprio Bruno Guimarães, mas acho que Bruno é um desses jogadores que vai mostrando motivos, assim, dando mais razão para ele vir sendo escolhido aí. E talvez seja um jogador com uma função importante. Eu acho que parte dele de Casemiro mesmo. Agora, o que me chama atenção nessa lista aí é Andreas Pereira, né? Sem ser um titular absoluto, já veio assim, de 24 para 25, e agora começa o ano como reserva. Tá? Não é um jogador que me salte aos olhos. Pode ser que abra uma porta aí para que um outro volante, né, seja no futebol brasileiro, seja o próprio Joelinton, ganhe mais espaço. Tá? Não sei se ele ainda vem convocado, talvez sim, mas se seguir, né, sem minutagem no Fulham, fica difícil para ele. Então vamos agora, Fred, com os defensores, tá? Onde a gente vai acompanhar
não apenas os zagueiros, como também os laterais, a atuação dos jogadores que Ancelotti convocou no último giro, com destaque aqui para Alexandro, né, que foi muito bem, né? Chamou muita atenção no giro, né? Impressionante como chegou assim, dizendo que o titular sou eu. O titular sou eu, pode deixar aqui comigo que agora essa área aqui é minha. Chegou com muita personalidade. Eu acho que, pelo que ele mostrou, na oportunidade que ele teve, né, é um jogador que sai na frente aí na disputa pela titularidade, inclusive, com o Ancelotti. Pelo que mostrou na seleção, Celso, eu concordo com você, tá? É um jogador de um time menor, né? Um jogador do Lille, mas titular absoluto também lá, jogou a partida inteira, um empate 3-3 contra o Brest, campeonato francês, tá? Mas postura, desempenho naquele jogo chamaram muito a atenção. E aí eu concordo 100% que... Porque é isso que tem que pesar. São pouquíssimos jogos pela seleção. E talvez os jogos de maior intensidade já tenham acontecido. Tenham sido aqueles dois. Porque o Chile está morto e a Bolívia vai ser um jogo importante para a Bolívia, ao que tudo indica, mas num cenário de altitude, é um time muito fraco também, né? Apesar de que pode estar brigando ali por uma vaga na repescagem. Mas eu concordo, Celso, que Alexandre foi um dos nomes ali que entraram totalmente no radar. Não estava, por exemplo, no meu radar. Aquele exemplo que eu dei na abertura do programa é um jogador que eu não tinha nenhum acompanhamento sobre ele. Mas pô, teve uma oportunidade ali, foi com autoridade que me chamou muita atenção, porque a gente tem que falar também sobre encaixe. Eu não sei se o maestro concorda ou se ele discorda dessa minha impressão de que Alexandro, ele, para Ancelotti, ele passa a ser ele meio que larga na frente, né? Não sei como é que vai ser aí, por exemplo, tomou 3 gols aí, né? Fez parte da zaga que tomou 3 gols no fim de semana. Se a conta for essa, já vai ficar ruim para ele. Mas nem para assim, eu concordo com o que Celso disse, mas assim, a zaga tomou 3 gols, não dá para ser desse jeito, assim como não dá para ser os 2 gols de Richarlison. Assim, tem uma temporada, só a zaga tomou 3 gols, o cara não presta, o cara fica em dúvida, ou o Richarlison fez 2 gols, ele merece vaga na Copa. É a primeira rodada da temporada europeia, que a gente vai acompanhar, vai ter muita coisa pela frente. E no caso de Alexandro, ele já tem o lastro dele na seleção. Exato. Nesse debate. E pesa, é muito, né? Tipo, o que ele fez na seleção é mais importante do que esses 3 gols aí que o time dele sofreu. A bronca é quando o cara não tem o lastro na seleção e o cara continua, e o cara vai se deteriorando no próprio clube. Aí fica aquela, por que continua sendo chamado? Porque é um cara de grupo, que é confiança e tal. Nesse caso, o Alexandre, ele tem uma das frentes sendo correspondidas, que é justamente a principal na ótica do Brasil. Preenche um dos critérios aí. Fred, pode seguir aí apresentando os demais jogadores, né? Como é que eles foram aí no fim de semana. Beraldo titular, né, na vitória fora de casa sobre o Nantes. Marquinhos, reserva do início ao fim, mas a gente faz essa ponderação aqui. Né? Não é que ele virou reserva. Quanto no PSG. Teve a Supercopa na quarta-feira, ele jogou 120 minutos. Capitão, tá ali levantando a taça, né? A gente já citou esse jogo aqui. Então, assim, Marquinhos é capitão. É símbolo desse PSG aí. É símbolo da transformação de toda a trajetória aí. E, obviamente, é também agora o titular da seleção brasileira, né? Então, aí não tem demanda. Carlos Augusto, lateral esquerdo. Aí aqui depois vem os laterais, Celso. E nos laterais, a preocupação, a minha é muito grande. É grande. Porque você tem Carlos Augusto, ainda não jogou, mas é um cara que nunca encheu os olhos, né? Desponta, a Inter despontou. O cara tá ali, opa, tem um brasileiro ali, o cara entra automaticamente. E Wanderson, do Mônaco, já perdeu posição, né? Você vê, começa o ano na reserva do Mônaco. E era um cara que estava surgindo para ser opção na lateral direita, onde a gente ali jogava com Danilo, que eu acho inaceitável. Então me preocupa demais os laterais. E essa é uma das posições que, assim como
Cássio falou em relação à posição de centroavante do 9, que a gente teve ali uma sequência absurda de Copas, um nível, sabe, estratosférico nessa função. Na posição de laterais, a gente também ficou muito tempo mal acostumado. Foram 2 gerações com os 2 principais jogadores da posição no mundo, né? Tanto com Cafu e Roberto Carlos, quanto com Daniel Alves, Marcelo ali. A gente teve donos das laterais da seleção brasileira que não deixavam brecha para não, mas talvez esse outro lateral aqui, durante muito tempo, eu estou falando aí de 2 gerações, aí, esses 2 ciclos que eu citei aí, a gente teve os melhores jogadores da posição ocupando a camisa tanto a 2 quanto a 6 da seleção, né, Maestro? E no caso de Danilo, que o Fred citou, que não está no futebol europeu, está no brasileiro, está no Flamengo, estava lesionado, voltou e acaba. Tem até manchete, se você colocar Danilo Flamengo, é várias manchetes. Danilo retorna após lesão e assume falha na vitória do Flamengo sobre o Internacional. Assim. É um pouco, não é muito diferente do que vinha sendo. Tipo, o Danilo da seleção brasileira, para mim, não tem lastro nenhum. Assim, eu não consigo. Essa liderança, tudo, papel, beleza, eu posso não enxergar. Obviamente, tem uma limitação, e todos os técnicos que passaram na seleção brasileira, obviamente, tem muito mais conhecimento de tudo para sempre achar, porque todos eles gostam de Danilo. Mas, vendo de fora, com a opinião bem humilde, naturalmente, assim, realmente é muito distante do Brasil aceitar um lateral que não cruza além do meu campo. Assim, acho muito, muito pouco. Tomara que alguém desempenhe melhor aí para que o Brasil possa avançar nessa casa, de ter que aceitar mais uma vez Danilo ali. Acho que dá para evoluir isso aí. Não precisa se contentar em relação à seleção com tão pouco, não. É isso, tá? Ainda chama a atenção que no próprio Mônaco, na lateral esquerda, tem um brasileiro também que foi titular o jogo todo, né? Caio Henrique. Foi titular do Mônaco. E essa lateral esquerda, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita, são problemas muito crônicos da seleção, tá? E algo que também, para mim, Celso, começa a se desenhar um problema, não por não confiar em Alisson, eu acho que Alisson é um goleiro que deixa o Brasil ok na posição, mas eu admito que eu esperava que nesse ciclo o Brasil fizesse um outro goleiro, né? Que Alisson deixasse de ser a primeira opção do gol do Brasil. Mas esse ciclo ele acabou enfraquecendo o Ederson, goleiro do Manchester City, né? Hoje sequer foi relacionado para o jogo. As notícias indicam uma negociação com o Galatasaray e aí desce degraus, né? No plural, você sair do Manchester City para o Galatasaray. E no futebol brasileiro, você vê, o último convocado foi o Hugo. Será que o Hugo é o goleiro para a gente pensar? Situação ficou incômoda, porque Bento, por exemplo, tá no Al Nassr, no futebol da Arábia Saudita. Era um bom goleiro que vinha surgindo, que eu também já desconsidero. Então, aí você vai voltar para o Everton, do Palmeiras, o próprio Hugo mesmo, para se considerar, e ficam poucas opções. O que hoje me leva a colocar Alisson como primeira opção. Eu hoje concordo, Alisson para mim é o titular. Alisson, talvez falte a Alisson uma participação muito decisiva assim para o Brasil, sabe? Um jogo em que ele salve o Brasil de forma muito clara ali, de uma eliminação que estava se desenhando, ou que consiga ser o protagonista em alguma decisão por pênaltis, né? Mas
Alisson, ele é um jogador que ele está no alto rendimento aí há muitos anos, no principal mercado do futebol, né, na Premier League, né, jogando como titular do Liverpool há muitas temporadas e principalmente pela falta de alguém que apareça no retrovisor dele pedindo passagem como titular da seleção brasileira, acho que também é mais seguro deixar Alisson como dono da posição. Então, Fred, vamos agora com o nosso último quadro, porque nem só de Lords da Premier League é feita a lista de convocados de Carlo Ancelotti, né? É isso, inclusive Ancelotti esteve no Brasil, já está no Brasil, voltou ao país, tá? Acompanhou nesse final de semana a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV. A próxima convocação é dia 25 de agosto, né, para os jogos contra o Chile e a Bolívia, como a gente já tinha falado. Nesse final de semana no futebol brasileiro, eu acho que são 3 nomes que surgiram, né, com destaque. Pedro voltando a fazer gols, né? Pedro está recuperando seu espaço no Flamengo. O Flamengo colocou um time intermediário ali contra o Inter, reserva. Outro jogador, Fred, que chegou a basicamente se colocar fora dessa disputa, né? Mas realmente recuperou, como você falou, o espaço dentro do grupo, né? Realmente, literalmente dentro do grupo, e começa, até por tudo que a gente falou aqui nesse programa, a se colocar de volta nessa corrida também pela posição na seleção. Tem que ser considerado. Pedro ficou 8 meses fora por lesão acho que mais grave da carreira dele. E o Flamengo contratando. E quando voltou, já tinha que buscar o espaço. Aí nessa formação, embora tenha ali, ele entra como titular algumas vezes, nessa formação alternativa ele teve mais oportunidade contra o Inter, fez gols, o segundo, os 2 bonitos, mas o segundo é um gol de sinuca, pô, assim, recebe o passe de Rascaeta, uma precisão ali, tocar no cantinho, a bola nem tem tanta força, mas tira completamente do goleiro, e ele é no mínimo no início do vídeo, de ser um jogador special team, ainda que ele tenha, eu acho que ele está relacionado também ao gol da Croácia, no início da jogada, o vacilo ali, mas numa situação de ter um cara de área tão técnico assim, com presença, ele pode não ser o titular da seleção brasileira ou mesmo o atacante de reserva, mas de repente ser um atacante com uma situação de jogo ali. Por exemplo, o futebol de Pedro, eu acho que cabe num grupo com 26 convocados, tá? Assim, veja, eu não disse nem Pedro cabe, eu disse o futebol de Pedro, esse estilo que ele tem, e se ele conseguir ter essa regularidade, e ele vem ensaiando isso. É o único 999 clássico, né? Exatamente. Não é aquele cara que sai da área para cobrir o lateral e tal. Realmente é uma situação de jogo muito específica. É um toque na bola e consegue guardar quase sempre. Toca um toque na bola, já consegue pegar uma bola quadrada, já deixar redondinha para dar um exemplo do que a gente tem falado, maestro. Richarlison, ainda que ele alcance o melhor nível que ele já alcançou, não é esse jogador 9 que você está descrevendo. Não, é muito diferente. O melhor Richarlison é muito diferente, falando de nível técnico, falando de realmente, como você está dizendo, de futebol, diferente do futebol de Pedro. Por isso estou dizendo, Pedro é uma característica que não é tão fácil de achar por aí. É isso. Tá. Gosto da descrição dos times. Os outros 2 jogadores, Celso, a gente tem vídeos aqui no nosso canal comentando o que aconteceu nesse final de semana. Neymar está na pré-lista de Ancelotti e a gente fez um debate, né? Tem um vídeo que quem quiser pode assistir. Foi um vídeo com uma divisão, eram 5 participantes do programa, eu e Cássio estivemos lado a lado dessa vez, não é sempre, mas... Eu tô com você nessa também. Eu conhecia já a sua visão, imaginei também, que cabe, claro. Nem que seja nessa cota extra que Cássio está chamando aí, de special team. Rapaz, porque... a gente já olhou para o banco e quis ter Neymar uma vez na Copa do Mundo. É melhor do que ter Antony. Exatamente, pô. Exatamente. Antony não vai entrar e não vai resolver um jogo, como diria Cássio, com todo respeito a Antony. Não, assim, mas o Santos está uma draga. Ele é parte da draga do Santos. Tudo isso eu concordo. Mas bota tipo assim,
Tá? Mas o Você Santos tá ganhou do ali Flamengo. na prorrogação de uma quarta de final da Copa do Mundo. Você quer quem no ataque da seleção? Você quer Neymar, ou você Neymar do jeito que tá, ou você quer E é muito diferente, Antony? Celso. E é muito diferente. Neymar não consegue mais ser o que ele precisa ser no Santos, que é o suprassumo do time. Bota ele de 9. Bota ele de É, 9 numa situação de jogo. mas no Não tem muito Brasil mais. ele consegue. Eu acho que ele Consegue, pode conseguir. exatamente. É diferente, é diferente. Cristiano Ronaldo não consegue mais jogar em alto nível se só vocês colocar ele no futebol europeu. Mas na Não seleção vai de pegar uma Portugal, temporada jogando na Premier League, uma temporada jogando na Itália, não aguenta mais. mas na seleção de Portugal ele consegue dialogar. Faz diferença? Não, mas consegue dialogar, tá? E outra coisa que falaram, pô, o cara tá em campo, pô, você prefere que quem que esteja do seu lado para dividir a atenção dos marcadores do outro lado? Um cara como Neymar ou um jogador que tem peso igual ou menor que o seu? Savinho. Porque são as opções Exato. que a gente tem. Se a gente tivesse Mbappé, se a gente tivesse os melhores jogadores do planeta, mas não é a realidade. O Brasil não é a maior força, nem a segunda, nem a terceira desse ciclo. Nem O Brasil tem uma história, né, a seu favor, e o Brasil tem um cenário, né, onde alguns ventos a favor podem torná-lo competitivo. Eu acho que é mais ou menos essa expectativa que a gente tem sobre a chegada do Brasil para a Copa, né? E o outro jogador que a gente debateu também, tem um vídeo sobre ele, que aí faz parte desse cenário que a gente acabou de passar, de escassez de laterais. Que é uma pressão surgindo muito da Bahia em direção ao resto do país, mas que começa a ecoar, que é uma chance para Juba. E a gente debateu muito isso. Eu não acho, não espontaneamente, eu não olharia e diria, pô, Juba aqui tá jogando para a seleção brasileira. Espontaneamente, eu não faria isso. Mas eu também não faria de nenhum outro lateral esquerdo brasileiro. Exato. Então, aí cabe. Não, quando você vai ouvir os advogados de defesa de cada nome, o de Juba é um dos que me parece mais sustentável. Espontaneamente, o Brasil não tem lateral esquerdo para usar. Exato, espontaneamente não tem. Espontaneamente, sabe o que é que eu acho que poderia ser a minha segunda opção em relação à possibilidade de dar um nome para Luciano Juba, né, na esquerda, seria de fechar definitivamente a casinha. Você se contentar com algo que Cássio, por exemplo, é contrário, mas que eu também sou contrário quando eu penso em seleção brasileira, em Copa do Mundo, em história de laterais. Mas hoje, entre o que tem Luciano Juba ou arrumar um zagueiro ali para fechar a casinha, minha segunda opção é fechar a casinha com o zagueiro. Não quero mais ficar dando chance a um lateral mais ou menos. Bora ver Juba, como é que se sai. Tem características interessantes, tem um potencial de finalização acima da média para a posição. É um jogador que, com o Rogério Ceni no Bahia, mostrou um amadurecimento muito grande num aspecto do jogo em que ele era deficiente quando ele estourou para o futebol, que é a parte defensiva. É um jogador que tem muito comprometimento, que preenche o espaço muito bem, tem um poder de desarme muito interessante e que faz uma criação de início de jogada muito acima da média para o futebol brasileiro. Não é muito acima da média para a seleção brasileira, não é. Para o futebol brasileiro é. Agora, para o momento da posição de jogadores brasileiros atuando no momento, acho que, para mim, é uma opção muito válida. Nesse caso de Juba, a gente traz aqui mais uma pressão externa, né? Assim, no caso da pré-lista, a pré-lista geralmente tem 40 nomes, assim. Quando o cara está na pré-lista, não quer dizer que o cara vai estar na lista. Pré-lista você faz assim, bota, esses são selecionáveis, e a partir disso você começa a ter os contatos para saber se o cara está bem, ou seja, Tite fazer isso, a pré-lista de Tite tinha 50 nomes, 55 nomes. E essa DC Lotto, eu não sei quantos nomes tem, mas acho que o Lance, o Globo colocaram, por exemplo, 5 nomes. Né? Aí Caio Jorge e Kaique do Cruzeiro, Marcos Antônio de São Paulo,
Paulo Henrique do Vasco, me surpreendeu esse nome, e Vitinho do Botafogo, jogadores que estariam na pré-lista, ou seja, nem no primeiro momento o Juba estaria nessa pré-lista. Então, só para dizer assim que essa pressão, ela ainda não está... Não chegou, não chegou a esse ponto. Não tocou o coração da comissão técnica, né? Mas tá ali entrando de alguma forma nos debates, né? Não só no Nordeste, já ecoa um pouquinho, tá? Então, esse é o cenário, Celso, dessa primeira semana aí. Muito bem. E serão muitas, né? Serão muitas aí. Com poucas convocações. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa demais. E por isso esse giro aqui vai ser importante, né? Como mencionamos, tem pouquíssimas oportunidades para a gente ver esses jogadores atuando com a camisa amarela da seleção brasileira sob o comando do Ancelotti até o início da Copa do Mundo. E aí a nossa régua, o nosso termômetro vai precisar ser a atuação desses caras em seus respectivos clubes. Por isso que esse programa aqui vai ser tão importante. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa nossa proposta, que você tenha gostado aqui dessa configuração, tá? Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se você não gostou também, deixa o seu comentário dizendo por que você não gostou. Independentemente de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, tá? A gente fala aqui de tudo que é mais importante sobre o futebol, principalmente fora do eixo, tá? Pelo Brasil e pelo mundo. E a gente vai se despedindo agora de vocês com mais um conteúdo aqui no 45 Minutos. Valeu a todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.